Iniciei. Bom, gente, então a gente tem o prazer aí de anunciar que nós estamos reeditando, né, a apresentação da professora Telene, porque em função de uma pequena falta de atenção nossa, nós não conseguimos gravar. E ela, com todo o carinho que lhe é peculiar, se ofereceu para a gente fazer uma nova apresentação e aí sim fazer uma gravação. E dessa vez a gente não está dormindo de touca, porque eu estou gravando e o Gilmar está gravando também. Então, pelo menos uma gravação poderá ser encaminhada para o YouTube posteriormente. Muito obrigado pela presença de todos, é uma satisfação. Então, para quem não acompanhou no outro dia, então esse é o nosso segundo encontro mensal da ANSUB, a Associação Nacional de Substrato para Plantas, e a gente tem feito isso na segunda-feira de cada mês, sempre às 19 horas, trazendo um convidado para falar de assuntos referentes a substrato para plantas. Então, a cada mês nós temos um convidado novo aí falando sobre esses temas para nós. Né? Então, hoje, né, para nossa satisfação, a professora Telene vai falar sobre a evolução do conhecimento sobre substratos no Brasil, né, com toda a sua experiência aí, que dispensa apresentações, né, a professora Telene nos ensinou muito, né, e continua nos ensinando, e não poderia ser outra pessoa para falar sobre isso, porque ela, juntamente com a sua equipe e demais colaboradores de outras instituições, ela desvendou esse caminho aí que no início ninguém conhecia praticamente. Então, aos poucos, as coisas foram se tornando conhecidas, né? Foram feitas aí algumas uniformizações de conceitos, né? E hoje nós temos aí grandes avanços na área de substratos para plantas, embora nós tenhamos muita coisa ainda para conhecer. Professora Telene, muito obrigado pela sua presença e deixo a palavra com a senhora então. Ok, eu quero dar boa tarde para todos, dizer que é com satisfação que eu vejo rostos tão queridos e já conhecidos há muito tempo, né? E que quem eu não conheço, então, eu não conheço ainda, é uma oportunidade de a gente olhar, depois quando aparecer os rostos, né? Então, bom, realmente, assim, o assunto é um assunto que entrou em mim, nas entranhas, assim, e isso vem desde 1978, quando eu comecei a trabalhar na Alemanha com produção de bromélias. E aí, a questão do meu doutorado era assim, produção de bromélia todos, era conceito geral entre os produtores lá, que bromélia só se nutria pelas folhas. Então, eles, na época, faziam chorume de esterco de galinha e botavam no cesto. Imagina isso, uma ornamental vai assim, né, de presente com um perfume extra. E, bom, nós conseguimos comprovar, depois de muito tempo, em primeiro lugar, que bromélia cresce tão bem em turfa quanto tão bem em argila expandida, que lá eles chamam de grodin. A argila expandida é um pouco mais, vamos dizer assim, fácil de trabalhar, porque ela é mais limpinha, mas tudo bem, eu acho que as duas formas aprovaram muito bem. E outra coisa, né, que a gente derrubou um conceito de 1888, que era que bromélia só se alimentava pelas folhas. Não, as raízes são maravilhosamente ativas, ok? Vamos lá adiante? Então, como eu disse, esse tema substrato, ele entrou em mim, nas entranhas, assim, quando cheguei aqui no Brasil, eu digo, ninguém sabe o que é isso? Aí eles me disseram, não, turfa? Sim, tem turfa, sim, o professor Otto tem turfa na casa dele. Nós vamos lá olhar e é uma turfa preta, depois a gente vai explicar no gráfico ali o que tem isso de diferente. Mas
talvez aqueles que já têm mais experiência, quer dizer, que nasceram no século passado, então eles devem lembrar que no início era só barranco, né? Eu não sei se eu posso mostrar assim, vocês veem? Não. Não. Então tá. No início, o quadro da esquerda era só terra de barranco. E depois, que era a solicitação do Claudimar, após o período esse de 1990, da década, começou a aparecer uma coisa muito mais fofa, muito mais higiênica e muito mais saudável, que é o substrato. Vamos lá. Tá? Bom, para a gente não dizer que inventou a roda, nós temos que olhar no mundo quais são os nossos precursores. Desde 1903, os Estados Unidos já têm a Sociedade Americana de Ciências Hortícolas. Desde 1903 eles eram ciência, nós ainda não somos aqui, né? Ciência de horticultura. A não ser que seja agora e eu não saiba. E lá também, desde então, eles já faziam cultivo em vaso e trabalhavam em substratos. Em 1945, eu entrei nessa sociedade em 1978. Em 1945, eles criaram a Sociedade de Cultivo Sem Solo, a ISOSC. Foi a primeira associação para cultivo sem solo. Foi criada lá na Holanda e o tema era basicamente hidroponia. Estou falando isso porque na outra vez anterior alguém falou em hidroponia, né? Então, praticamente era hidroponia. Mas a ISOSC foi desmanchada, foi dissolvida, porque ela era um grupo muito pequeno e foi integrada, foi engolida pela Sociedade Internacional de Ciências Hortícolas. Bom, lá na Alemanha já começou um pouco antes. Em 1940, o Penningfield já trabalhava, já pesquisava a turfa do norte da Alemanha, que é a turfa de Sfarno. E desde 54 ele escreveu um livro que é Cultivo em Turfa e Cultivo em Hidro, em água, né? E esse livro, ainda hoje, eu acho que eu tenho a minha edição de 1966, era a que estava vendendo lá na Alemanha. Mas é uma coisa assim, histórica muito interessante. Ali ele dá todos os tipos que ele podia, assim, de substratos para a hidrocultura, até palha de vassoura piaçava, né? Bom, na Austrália, em 1984, surgiu um livro que o Handrek e o Black, que é o Growing Media for Ornamental Plants and Turf, provavelmente vocês conhecem, é um livro grosso, e esse livro me chama a atenção da capacidade do Handrek. Eles se adaptaram, eles foram revisando as suas edições. Então, em 86, já adquiriram um pouco mais de conhecimento, 89 mais ainda, eles não repetiram edições, eles melhoraram, eles revisaram. Isso mostra que quando a pessoa se aprofunda, tem muita coisa ainda para conhecer. E ele botou isso até que eu saiba, 1999, mas ele deve ter mais livros ou artigos por aí. Uma coisa que o Handrek mostrou, quer dizer, o Handrek Black, vou só é que o meio de cultivo deve ser pensado no desenvolvimento das necessidades da planta no recipiente. Quer dizer, tem a preocupação com o meio de cultivo? Tem, mas tem a necessidade de colocar a planta no meio dessa questão. A planta é isso que ela precisa? É isso que ela quer um ambiente mais denso, menos denso? Então, é muito interessante fazer essa relação, meio de cultivo e planta, e desenvolvimento das necessidades da planta. Agora sim. Próximo. No Brasil, poxa, no século XX do Brasil, acho que
pouca gente aí nasceu depois do século XX, né? Então, aqui, já no início do século XX, no mundo, já começava a haver uma busca de melhores meios de cultivo para vaso. De lembrar que tanto na Inglaterra, na Europa em geral, havia, desde 1700 e alguma coisa, cultivos ornamentais para concursos, para exposições. Aí faziam quem tirou o primeiro lugar, tal. E então isso aí, o cultivo em vaso já era bastante conhecido. Mas mesmo assim, eles enfrentaram o desafio da pesquisa. Na Europa e na América do Norte, eles foram pesquisando e divulgando esses resultados em relatórios anuais e etc. Né? Congresso, simpósio. E agora, voltando para cá, os cursos acadêmicos no mundo, todos eles, da área de agronomia, todos eles, ou nem só agronomia, horticultura é um curso universitário com pós-graduação, etc., eles incluem a questão do substrato. Agora, no Brasil, custou para as universidades incluírem substrato porque nós somos o país agrícola que usa o solo como fonte de nutrição para a planta e de crescimento para a planta. Então, fora do solo in situ, na época, no início aí do século, mesmo do século XXI, a questão de planta fora do solo, isso é coisa da vovó, da mamãe, aniversário e tal, né? É hobby. Se usava inicialmente nos vasos solo de barranco, xaxim, terra preta de jardim, que isso já existia, felizmente, serapieira, que é a cobertura do mato, né? Cobertura vegetal do mato, a terra vegetal, que é uma terra misturada com compostos orgânicos. Mas todos esses materiais têm limitações. Quais são elas principais, né? Primeira coisa, fonte segura. O que é uma terra preta de jardim? De onde ela veio, né? Então, a densidade, em geral, é muito densa. A textura nem sempre é daquela textura agradável para a raiz se desenvolver através, né? Às vezes, um pouco mais de peso, a raiz não tem força, ainda é uma impedância mecânica ali, né? E ela não pode crescer. Bom, a fitossanidade, a homogeneidade, e aqui principalmente a questão do fornecimento não contínuo, né? A qualidade variável, quer dizer, quando o produtor queria, não tinha, aí queria fazer, né? Por isso que nessa época, agora, nós temos vantagem que dá muito tempo antes de encomendar o material. E aqui surgiu a turfa que, quando eu cheguei, foi a turfa que me apresentaram. É a tal turfa do professor Otto, a turfa de Viamão. Clodimar mora em Viamão, né? Não sei se tu conhece turfeira lá, mas acontece que existe terra preta, existe turfeira. Mas é uma turfeira diferente dessa de Sphagnum. Aquela turfeira é turfeira tropical. E a turfeira, nós vamos ver adiante, a turfeira tropical tem outro tipo de vegetação básica do que a turfa de Sphagnum. A turfa de Sphagnum é basicamente de clima frio. Por isso que tanto na Europa, no Canadá e na Argentina, mas no sul da Argentina, lá na Patagônia, tem turfa de Sphagnum. O resto, que eu saiba, é turfa tropical. Tá? E aqui é engraçado, né, que o pessoal usava turfa de Sphagnum no início, mas ela era importada como para limpeza do derramamento do óleo no mar, né? Tudo bem, vamos adiante?
O Verdonk é um estudioso belga que já está há bastante tempo trabalhando nesse tema de substrato, ele está sempre presente nos congressos, nos simpósios lá da Europa. E, aliás, ele já esteve no Brasil também. Ele fez uma comparação, assim, no início, como era, a denominação era solo. Tudo que se botava dentro do vaso era solo. Depois passaram, mas solo cultivado, ele já está mais em melhores condições, então tá, é solo cultivado. Depois apareceu o composto e, por fim, chegou o substrato. Agora, o solo praticamente era areia, o solo cultivado era um hortissol, né, solo melhor, e o composto era composto vegetal. E o substrato, basicamente, na Europa, do centro para o norte, era turfa. Turfa dominava o mercado. Aqui vocês veem, então, por exemplo, humus e poros vai crescendo para o lado direito, a densidade vai diminuindo para o lado direito, problemas fitossanitários diminuem para o lado direito, controle de pH e nutrientes cresce e o risco decresce. E agora vamos ver, então, o que é turfa? Turfa é igual a turfa? Vamos lá. Bom, o Pedro vai ver isso aqui pela segunda vez, né, Pedro? Então, aqui, eu estou querendo mostrar. Nesse quadro ao lado, que é uma explicação das turfeiras da Irlanda, mas isso serve para o geral do norte da Europa. Eles falam assim, no primeiro quadrinho, não sei se vocês enxergam bem, tem a idade de 7.000 antes de Cristo. Então, a questão é essa. Havia morrinhos e no meio se tinha degelo, né, ou simplesmente um acúmulo de água, e ia acumulando. Ia um pouco de folhas da vegetação que estivessem ao redor, e a coisa ia se acumulando no laguinho. Era um banhado. 1.500 anos depois, né? Foi eu não enxergo, mas deve ser 5.000. 1.500 antes de Cristo. Tá, 1.500 antes. Eu estou aqui bem pequenininho. 1.500 antes de Cristo, quer dizer, já bastante tempo depois, aquela vegetação que estava morrendo em volta, ou que estava. Não é a vegetação, mas é o material vegetal. Por exemplo, folha, ramo, tudo estava se acumulando no fundo desse lago. E o lago, claro, ia diminuindo, né? Até que o fundo ficou tão alto e o fundo ficou tão rico em material vegetal, em decomposição, que a água praticamente desapareceu. Aqui agora os dois últimos quadrinhos, já no Anno Domini, né, ou seja, na era cristã, eles dizem 500 anos os 500 anos da era cristã, ainda havia ali no cantinho, antes, ao lado daquela minúscula árvorezinha da direita, um cantinho de água. E no outro lado também. Ou seja, a parte superior pode ser seca, mas da metade para baixo ainda tem água. Esses são os banhados de lá. E pode ser seco em cima, mas não tentem entrar com a perna porque afunda. Já tem história de trator afundando. Enfim, agora nós vamos tirar o Anno Domini, ou seja, a era cristã. Na era cristã, o depósito de turfa aumenta e diminui mais ainda o diâmetro ou volume de água, até que para os anos de 1900
da nossa era, em 1900, o pessoal começa a desfrutar desse material. Ou seja, começa a escavar, começa a fazer uso da turfa. A turfa está sendo usada mais ou menos na Alemanha desde o ano de 700, mais ou menos. Por quê? Porque ela era fonte de calor, porque ela era muita coisa para dentro de casa que dava conforto para a residência. Nossa. Perceberam, então, que aqui é uma turfa de esfagno. Agora nós vamos adiante. Aqui tem o esfagno. Essas fotos três, eu tirei lá na Suécia, acho que foi o último congresso que eu fui, e vocês veem aquele trago ali para ver como é fundo ali, que eles conseguiram cadar, e uma amostra desse material. E na terceira figura, aqui à direita, vocês têm um estrado de madeira, que é tábua. Se pisar fora daí, afunda. Então, quando tem uma superfície maior, assim, de tábua, aquilo ali sustenta uma pessoa. Mas não experimentem andar fora da tábua. Ok? Turfa na América do Sul tem até de esfagno. Só que esfagno tem na Patagônia, que já é assim o finzinho da América do Sul. O resto que tem na América do Sul, predominantemente, eu não conheço todas as turfeiras da América do Sul, mas de quanto assim, eu conheço uma ou duas só. As turfas são de outras plantas, não é turfa de esfagno. A turfeira tropical, que é como é chamada, ela é de vegetação de banhado, mas a outra vegetação, não esfagno. Esfagno é típico de determinadas áreas do mundo mais frias. Ou então fica o esfagno superior na superfície. Não chega da turfeira. Essa da Argentina, as turfeiras da Argentina estão na beira dos rios. Então, o produto que vendem é ressaca de rio. É aquele monte de planta que cai e vai juntando na beira do rio. E a terceira aqui é a de Santa Catarina, onde o pessoal explora a turfa de vegetação de banhado também. Ok? Desde 1970, a turfa está sendo atacada principalmente adolescentes e jovens que querem parar com a destruição das turfeiras. Então, desde a década de 70, né, eles conseguiram método para caracterizar a necessidade de arranjar coisas diferentes, a necessidade de arranjar substituto para a turfa, começou a provocar caracterização de outros materiais, busca de outros substratos e componentes, priorizando então. Aí já sabia-se que era importante conhecer propriedades físicas, propriedades hídricas e propriedades químicas. Sem isso não dá para caracterizar o substrato e a gente não sabe se vai ter sucesso ou não. Essas três propriedades eram aquilo que buscavam na caracterização e na formulação dos produtos, quando faz mistura uma coisa com a outra. O que eu trouxe aqui agora na Alemanha, desde 1982, tem uma coisa muito interessante que eu acho que nós podemos fazer aqui no Brasil. A qualificação da casca de árvore. O Brasil tem muita árvore e tem muita casca de árvore. Qual a qualificação necessária para que a casca de árvore possa produzir substrato? E essa associação é bem antiga, mas ela funciona até hoje ainda. Adiante. Aqui no Brasil nós tivemos até então, a virada de século, o pote xaxim. Não sei, a virada de século, quando foi que o xaxim foi proibido, Claudimar?
Foi no final dos anos 90 e até meados de 2000, Foi na 2010. virada. Foi? Foi na virada. Foi na virada. Ele ficou sendo comercializado, o que existia ainda coletado, até 2000 e pouco. Então, era substrato preferido, né? Não só para substrato, como para vaso, até para orquídea e para samambaia. A minha mãe tinha que botar vaso de xaxim, senão a samambaia não ia viver. Bom, essa samambaia nativa, a Erickssonia, ela tem um caule ereto, né? Mas ele é recoberto de raízes. As raízes fazem uma trama por volta e essa questão proporciona um ambiente especial no mato para servir de ambiente, de vaso para as outras plantas que querem ali viver e desenvolver. Então, por isso que o xaxim ele é muito procurado. O pessoal de mato viu isso e, pô, esse xaxim, várias coisas germinam ali, então eles começaram a criar o hábito de fazer germinar em xaxim e, bom, o xaxim chegou no final, né, como a turfa lá na Alemanha, na Europa, a exploração excessiva. Então tinha xaxim para todo lado, né? Tinha gente que botava no paisagismo várias plantas de xaxim alto já. Então ela entrou entra na lista das espécies ameaçadas, tá? pelo IBAMA. Desde aí, proibição do seu uso na exploração a nível nacional. Ok? Esse aqui, vamos dizer assim, é uma parte lúdica. A criatividade. Eu admiro a criatividade do povo brasileiro para solucionar coisas. Tem um problema, cria-se uma solução. E acho que é muito bom isso. Bota a cabeça a funcionar. E lá em Santa Catarina, eles mostraram esse equipamento que alguém, que parece que tinha alguma coisa com oficina mecânica, não sei assim, qual a profissão dele, alguém construiu uma máquina de misturar substrato. Ou seja, esse quadro do meio, vocês veem assim, que tem que fazer um monte, primeiro de calcário, depois de solo, depois de substrato, depois de não sei o quê, e aí começar a usar a pá para misturar tudo. Então, bota no carrinho e ele mistura. Não funcionou, claro, né? Porque coitado das costas do sujeito que fica na pá, né? Mas nem sei se chegou a funcionar há algum tempo, mas pelo que eu saiba, não pegou. Tá? Adiante. Ok, vamos agora sair do substrato para ver o ambiente. Eu acho que isso tem a ver, né? Instalações e equipamentos antes de 2000 e depois de 2000. Bom, nós vimos lá na Faculdade de Agronomia, e assim também em São Paulo, e em outras faculdades também, a estufa importada, a casa de vegetação, que a gente dizia, né? Envidraçada. Nós já pegamos uma vez 58 graus dentro dela no verão, quer dizer, era muito calor, né? E no frio, e o sul do Brasil tem frio mesmo, também era tudo gelado. Estufa doméstica, essas estufas em geral, elas eram metálicas, né? A estufa doméstica era baixa, de madeira, com plástico por cima. O plástico tem durabilidade relativamente curta, sendo baixinha a estufa, circulação pouca de ar. E depois, mesmo que seja alta, como é que se lava o plástico? Não lava? Alguns ainda botavam tinta branca para o verão. Além dessas estufinhas domésticas, tinha ripado, com bancadinhas baixas embaixo do ripado.
Equipamento doméstico para aquecimento no inverno. Irrigação e sombreamento. Aqui eu contei na primeira vez que o Hans tinha um despertador cada vez que a temperatura, que lá é a serra, né? Cada vez que a temperatura chegava a perto de zero, o despertador tocava e ele tinha que descer da sua casa e até a floricultura e ligar os aparelhos de aquecimento. Nada prático, né? As semeaduras eram em caixa de madeira, ou seja, entre uma semeadura e outra tinha que desinfestar, né? E o enraizamento, que era feito, em geral, sobre o solo, com uma camada de plástico um pouco acima, né? Uma cobertura, um túnel plástico. E os equipamentos. Como é que a gente fazia medição de pH? Claudimar já disse uma vez, Maria Helena? O pH se lia num... As tirinhas. Numa tirinha, papel de parasol, isso aí. E os medidores de salinidade, nós, pelo menos lá na Alemanha, nós fazíamos por curva de condutividade elétrica. Então, faz uma curva padrão e depois vê o resultado. Quando eu cheguei aqui, digo, minha nossa, esse pessoal todo, nós falávamos em teor total de sais solúveis, e o pessoal aqui só fala em EC, já era um passo muito além do nosso, né? Mas então, o EC tomou conta. Ok? Pós-virada de século. O que mudou? Eu diria que a coisa mais importante que mudou foi a publicação de pesquisa. No século passado tinha pouquíssima pesquisa mesmo, tinha sim um levantamento, principalmente de espécies, mas pesquisa acadêmica, como funciona o substrato, como funciona a planta, começou depois da virada do século, e principalmente testes materiais. Por exemplo, lá no Nordeste, eles têm palmeira, então eles fazem folha de palmeira. No Norte, tem coquinhos, tem N sementes, eles fazem com isso aí. No Sul, nós temos várias madeiras, e tipo, agora me fugiu o termo, mas daqui a pouquinho aparece. Tá. Mas tem madeira que se usa no Sul. A Renata tem a empresa Vida, com o que ela trabalha? Cascas. Casca de? Aqui no Rio Grande do Sul, casca de eucalipto. Em outros lugares, casca de pinos. Não, mas a Renata faz outra coisa. Casca de acácia. Acácia negra. De acácia. A fábrica Vida, de composto, é com a acácia negra, que eles recebem da Biocel. Tá? Então, aliás, é um viveiro que vale a pena visitar, sabe? A Renata é muito simpática, ela mostra tudo. E aí? Produção de mudas em bandeja de plástico. Já foi um sucesso, porque não precisava... A desinfecção é muito mais fácil, né? Não precisava estar desinfetando madeira. E eu acho que a alteração mais importante para nós, dentro do nosso tema, é a produção de substrato para a planta. No primeiro insub, depois nós vamos falar em insub, no primeiro, alguns produtores, alguns fabricantes me mostraram: olha, esse aqui é o meu produto. E só de pegar aquele saco assim, a gente via, olha, está muito denso, isso aqui está muito pesado. No segundo insub, as mesmas pessoas vieram, ó, tá bom sim, tá bem leve, agora tá ótimo.
Então, eles começaram a adaptar a produção de substrato para a planta de acordo com o que se tinha dito. E isso aqui, esse substrato para a planta foi finalmente reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Ele hoje, como há muito tempo, já desde 2004, ele está entre a lista dos insumos. O que para nós foi uma luta, mas vencida. Outra coisa que foi muito importante, criação de normas técnicas para o laboratório. Exigência legal para produção e comercialização. Senão, cada um comercializa aquilo que quer e acha que é substrato. Lá na Argentina, conversando sobre isso, eu dizia, não, mas esses não são fabricantes de substrato, são misturadores de produtos. São misturadores. Aí não precisa seguir regra, não precisa seguir nada e pode vender mais barato e vende para quem quiser arriscar. Certo? Então, as normas técnicas e as exigências legais para a produção e comercialização foi uma coisa muito importante. Eu só queria saber se essas exigências legais estão sendo observadas, se elas estão sendo fiscalizadas. pH e condutividade de leitura imediata, né? Isso vocês já tinham aqui um pouco antes da virada do século. E outra coisa que eu acho muito importante, representa assim como se abrisse uma porta importante onde somente, no corredor, onde somente os super passavam e nós, com o nosso substratinho ali, conseguimos entrar nesse corredor, que é a estatística de produção. Gravidade solo, nós temos a estatística de produção, porque jamais alguém iria pensar em estatística de produção de substratos se não fosse realmente assim, direcionado para eles. Era de solo, é. Ok? Terminando agora. Não, quase terminando. Aqui. Não. Vai adiante. Tá. Aqui, fibra. Isso aqui deveria estar lá em cima. Em todo caso, fibra de coco, composto verde, água, são esses materiais são os que mais aparecem no Brasil, né? Perlita, vermiculita, casca de arroz. Aqui vocês têm essas fotos, que é a fibra de madeira, que é um material que deveria ser muito mais explorado no nosso país, porque tem como explorar isso. Eu não digo fibra de eucalipto, porque parece que já se fez uma tese nisso, ele não tem muita firmeza depois da decomposição. Ele, vamos dizer assim, ele modifica a estrutura. Mas outras madeiras, aqui tem um exemplo de desfibrilador e depois um de desfibrilador e o outro de fazer isso aí ficar mais fofo, né? Não sei. Tá? Eu deixei ali embaixo o endereço, o link, para onde vocês podem ver mais substratos à base de fibra. Bom, para quem conhece, é uma lembrança triste. Mas para quem. Não digo triste, mas é assim, hilária no mínimo. Mas, para quem não conhece, então vamos lá. Carbonização de casca de arroz. Um holandês esteve aqui, aliás, um alemão que vivia na Holanda, esteve aqui e disse: vocês são loucos fazer isso aqui, porque perdem muito tempo. Ou seja, os japoneses não iam ensinar, nós tínhamos um aluno japonês e o pessoal dele fazia. Para carbonizar casca de arroz, se pega um tonel parado, então de metal, faz buracos,
e vai precisar, então, de alicate, de madeira, de martelo e tudo isso aí. Então, faz buracos ao longo de todas as voltas da lata, do ladrão. Em cima faz um furo e insere aquilo que vai ser uma chaminé. Dentro desse latão vai botar carvão e ali acende. Aquele carvão tem que acender como se fosse um churrasco. Em volta dessa estrutura toda, empilha em forma de cone a casca de arroz. Ok? E aí, o fogo já está aceso e a casca de arroz está queimando e fazendo fumaça e irritando quem mora perto, irritando os alunos que não querem que não querem fumaça dentro da sala de aula, mas demora. Marilena, quanto de tempo demora? Eu acho que até esfriar vai mais de 2 dias, né? Esfriar vai esfriar com mangueira. Mas até ficar... Acho que é. O Nestora de Santa Cruz do Sul, onde havia uma empresa descascadora de arroz e que empilhava simplesmente essas cascas. E acontece o seguinte, que elas entram com o tempo, elas entram em combustão sozinhas, e lá no meio. E as crianças gostavam de subir nessa montanha de casca de arroz e se queimavam muitas vezes. Se queimavam porque ela aquece por dentro, né? Ela chega a queimar mesmo, a chavou, tá? Então, outras alternativas é casca de acácia, no São Paulo parece que já me disseram casca de café, de amendoim, outras cascas, folhas, vamos lá adiante. Isso aqui é um exemplo de coisas, melhorias alcançadas. Entre 95 e 97, nós fizemos um trabalho apoiado pelo SEBRAE, pela Universidade e pela Prefeitura de Parecia Novo. Eles todos tinham mais ou menos uns 40 viveristas, mas todos eles tinham estufinhas muito baixas. A gente até tinha que abaixar a cabeça para entrar. Quando nós falamos, aliás, muito guiados pelos exemplos da Olambra, quando nós falamos, olha, tem que ter uma estufa mais alta. Bom, logo surgiu um senhor que se mostrou extremamente habilidoso para criar esse tipo de estufa. Ele construiu várias. O prefeito da cidade disse, aqui só se semeia estufas. Está semeando, toda semana tem nascendo uma estufa nova. Então, esse pessoal do convênio, eles melhoraram muito a sua produção para esse novo, eu acho, não sei se ainda é, mas era um núcleo de viveristas muito bons. Tá? A bandeja plástica também facilitou, né? A venda, etc. Pronto? Bom, eu já falei das primeiras fábricas, né, que a mistura era de alta densidade, e também já baixaram a densidade ao longo dos primeiros meses, lá depois do Sul. São Paulo, por que nós fizemos isso? Tem uma menina chamada Silvia, e essa menina trabalhava em São Paulo para Eucatex, e ela, quando eu estive em São Paulo para ver a Eucatex, eu ouvi dessa menina desesperada, eu não vou mais no Ministério da Agricultura, nem na Secretaria da Agricultura, porque eles não querem fazer nosso registro, eu já fui várias vezes. Bom, eu ouvi aquilo, na volta de Marilena, nós temos que ajudar essa moça. Marilena era minha, como é que chama? Era a minha pupila mais próxima, né? Então, aquele negócio é o seguinte, se a gente fala para ela, ela faz. E como o Claudimar, assim, né? Até faz antes de a gente falar.
Vamos fazer o registro oficial como? Se nós aparecermos com a nossa cara beleza, não vai dar. Vamos fazer um grupo grande. Tem que fazer um grupo de todo mundo do substrato para mostrar para a secretaria, para o ministério. Foi isso que foi feito. Então, o apoio técnico na época de São Paulo era o Taveira. O Taveira era o que dominava tudo, porque o Taveira tem um irmão que mora nos Estados Unidos e ele então visitava o irmão, conheceu todo o pessoal lá da Carolina do Norte, que faz muita pesquisa em substrato. Ok? Agora, então, a gente tem que falar menina dos nossos olhos, né? Clodimar trabalhou muito para esse encontro. Encontro Nacional de Substrato para Plantas. Tá? Então, nós resolvemos que íamos fazer um encontrão para todo mundo que tinha problema de substrato, com a registro oficial, com produção. Vamos fazer um encontro dessa gente. Mas nós precisamos do Ministério da Agricultura presente, do Inmetro presente e de gente de fora presente. Porque na fora, tanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, quanto na Espanha, na Holanda, eles já têm essa experiência muito avançada em nossa relação. Então, os primeiros eventos tiveram, então, o nosso primeiro teve nos Estados Unidos e da Alemanha, o segundo foi dos Estados Unidos, o Bill, e o terceiro, então, foi da Espanha e Holanda. Essas pessoas que vêm de fora nos trazem um novo alento, assim, novos ares, eles mais ou menos que fazem aquilo como as vovós, né, faziam nos seus vasinhos, pegam um garfo e mexem para arejar, né? Então, eles mexeram muito conosco e arejaram com as suas, com os seus conhecimentos. Até que, de repente, em dezembro de 2004, foi inserido o termo substrato para plantas na legislação brasileira. Finalmente. Aí está o capítulo 5 das disposições finais, etc., né? Que produtor, importador tal, de plantas terão prazo de 60 dias para publicar, desde a publicação, para se adaptarem às exigências, porque já havia tido uma comissão que fez as exigências. Vamos adiante? Uma comissão das exigências. O grupo grande ali é o grupo que estava em Sul. Dava umas 240 pessoas mais ou menos. Se procurarem bem ali no meio, tem o Claudimar, não sei se vão olhar, não vão enxergar. Marilena também deve estar por aí, não estão assim? Tá. E a de baixo, as fotos de baixo, à esquerda, tem essa comissão para normatização, principalmente baseada no IAC, mas também, essa menina, do lado esquerdo tem o Amilcar, tem alguém que eu não consigo identificar, tem... Lembra dele, ele é da secretaria. E atrás daquela moça de cabelo comprido é a Renata, que é dona da empresa Vida. Bom, todo esse grupo aí se reuniu não só nessa ocasião, mas continuaram se reunindo ao longo do ano, até conseguirem organizar as normas. Normas que foram aceitas pelo Ministério da Agricultura. Rubinho Gozarowska, que é esse lateral do lado aqui, do lado direito, ele era, não sei se ainda é, do Ministério. Ele nos ajudou muito. Ele entendeu que substrato não é solo, é uma outra figura, um outro produto. Daí, então, o Rubinho apareceu aí como uma pessoa muito importante para que a gente chegasse nesse ponto. Adiante. O nosso INSUB resolveu fazer uma estatística, né? Vamos ver os primeiros, desde 2000, não, os primeiros não, o primeiro foi
o terceiro e o quarto. Entre esses de 2004 a 2005, 54 instituições no Brasil publicaram artigos sobre substrato. Gente, eu achei assim muito, muito importante isso. Antes tinha 1 ou 2 artigos e agora tinha 54 em 2 anos. E esses artigos tinham o nome de 400 técnicos envolvidos. Claro que poderia ser até a senhora do cafezinho que botou o nome, mas era maioria de pesquisadores. E eu fiquei muito feliz que pelo menos tinha gente fazendo pesquisa. No lado direito, nós vemos a subida da publicação da divulgação das pesquisas do ISUB. As pessoas apresentavam lá e publicavam depois. O ISUB divulgou no início pouquinho, 30, 40, menos de 40, 30, depois foi para 40, depois foi um pouco mais de 40 e o último foi, eu não leio aqui, mas deve ser 50, 45, não, 60. Trabalhos? Hã? Trabalhos apresentados? Não, passaram de 100. Passaram de 100. Não. Então, vocês veem que eram, primeiro, resumos publicados, né? Mas esses resumos se transformavam em artigos. Vamos lá. Deu? Cassi? Uma das coisas que mais me agradou foi ver que alguém está fazendo estatística da venda e do consumo. Então, a Absol fez, entre 20 e 21, o desempenho do setor. Gente, esse resultado para mim é importante. Em 2019, 290 milhões. E eu acho assim, é muito grande esse volume, 605 mil metros cúbicos. É muita venda, né? No Brasil, eu acho que isso aí é importante já fazer estatística, já merece ter uma estatística. Esse resultado foi impactado, aí nós vamos ver quem levantou esse volume, principalmente nos segmentos floresta e flores, quer dizer, muda para florestais e muda de flores. E na expansão da área frutas, legumes e verduras, ou seja, a produção provavelmente em bandeja ou tem agora as mini verduras, né? Mini hortaliças, tudo isso usa substrato. E assim, nós passamos para o último, eu acho. Vamos passar. Tá. Eu gosto de olhar o selo de vez em quando para ver se tem alguma coisa nova. E esse último selo que eu não sei se é o último, mas em todo caso, 2004 a 2020, olhem o que decaiu a produção de trabalhos científicos publicados contabilizados pelo CIEM. Lá em 2005 estava bem alto, né? E em 2000... Não consigo enxergar aqui. 2005 estava alto, depois eu não vejo mais esses números. 2010, 2015 e 2020, Atelene. Tá. É que eu estou olhando no computador, isso aqui é muito pequenamente. Tá, então vocês veem que deu uma descida considerável, né, na produção. Até que esse último ano, foram 2 artigos publicados. 2. Te pergunto assim, mas o que aconteceu? Antes tinha 40, 30,
E agora tem 2. Falta assunto? Já está tudo conhecido? Não tem mais curiosidade? Não sei. Fica a resposta a ser dita por vocês depois. Então, eu botei aqui assim, mais informações, vocês podem ver aqui, na Carolina do Norte, tem um grupo muito forte, que vale a pena dar uma olhada. Esse artigo do Brian Jackson, o corrente e o futuro, o estado corrente e futuro do substrato, acho que vale a pena ler. O Brian é muito objetivo. Depois tem outros aí, que, por exemplo, o substrato na Europa, e o Schwartz também fez a agricultura no século vindouro. E as aptas horticulturas, né? Então, realmente são várias, e sempre tem artigos no mundo. Aí, às vezes, alguns são até tão avançados, que a gente não imagina o que fazer, né? Com chegar lá. Mas a gente chega, se Deus quiser. E, gente, falei demais. Eu sou passado, vocês são presente e futuro. Muito bem. Se nós estivéssemos no auditório, com certeza seriam muitos aplausos. Muito legal. Professora Telene, muito obrigado. A gente tem, olha aí, ó, viu? Tem aplausos virtuais também. Eu acho que a gente pode abrir aí para perguntas. Antes, enquanto o pessoal não se inscreve aí, vou fazer alguns comentários aqui sobre algumas coisas que eu acho que é importante, talvez até frisar novamente. Sobre a questão de publicações, infelizmente, nós temos aí muitos trabalhos publicados desde esse período, e o que mais me surpreende é que em alguns lugares pouco mudou em relação à qualidade dos trabalhos. Ainda, e é uma coisa que eu me sinto repetitivo, porque toda vez a gente fala sobre isso, a recomendação de solo para pequenos recipientes. A gente ainda encontra trabalhos publicados com esse aspecto. E aí eu olho para uma empresa que produz mudas, um grande viveiro, seja na área florestal, na floricultura, eles já sabem há muito tempo que não se faz isso. Então eu costumo dizer que as empresas privadas, sob esse aspecto, estão muito à frente de muitos pesquisadores da área de substrato no Brasil, infelizmente. Tá? Quem aqui é revisor de artigo sabe bem do que eu estou falando. Com muita frequência a gente recebe artigo para avaliar, onde existem essas questões, né? Talvez porque a gente não tenha conseguido atingir todas essas pessoas, e aí eu me coloco aí na questão de corresponsável, né? Mas a gente tem batalhado. Eu acho que teve um aspecto aí na virada do século, lá pelos anos 2002, 2005, que também foi fundamental para toda essa revolução que existiu no substrato, que foi a proibição do brometo de metila. Porque de uma hora para outra, quem produzia plantas de mudas de fumo aqui no Rio Grande do Sul, entre outras inúmeras outras culturas, Brasil afora, teve que ir atrás de alguma coisa para produzir as mudas, e aí surgiram as bandejas, aí surgiu o cultivo isolado do solo para não haver contaminação, né? Então eu acho que essa questão da pesquisa ela foi importante no início. A questão da proibição do xaxim foi importante porque, vamos ser bem francos, o xaxim era um dos melhores materiais para mistura em substrato, tanto pelas características físicas quanto químicas, né? E de uma hora para outra não se pôde mais usar xaxim, não se pôde mais utilizar o brometo de metila para desinfestação de solo, porque as mudas eram feitas no solo, né? E o que a gente vai fazer?
aí surgiu toda essa revolução, porque na crise é que se cresce, né? Então, eu só gostaria de frisar bem isso, porque talvez algumas pessoas, principalmente os mais jovens, não conheçam essa história, né? Eu acho que isso, para quem não sabe, né, ou não lembra, enfim, o brometo de metila, ele era um produto tóxico, extremamente tóxico, ele eliminava sementes, fungos, bactérias, inclusive o aplicador, caso ele se expunha, ele ia para o saco também. E por causas justíssimas deixou de ser utilizado, foi proibido, assim, acho que as últimas latas vendidas foram antes de 2010, lá por 2006 mais ou menos, né? Bom, hoje, o que é utilizado na formulação de substratos no Brasil? Se nós olharmos lá nos dados do mapa, em primeiro lugar a turfa, em segundo lugar, a casca de arroz, eles chamam de palha de arroz, né? Porque aí entra a carbonizada, entra a crua, entra do arroz parboilizado, que tem sido utilizado, que já vem com tratamento térmico, evita problemas de índice, problemas de contaminantes, né? E aí depois vem todos esses materiais aí, que a senhora citou alguns deles de forma muito, muito interessante, né? Mas a gente sempre se preocupa com o futuro, porque cada vez mais esses materiais estão sendo queimados, né, usados para geração de energia, e mais difícil chegar para o uso como substrato, né? Então essa questão da fibra de madeira aí, ela tem talvez um futuro bem interessante. Eu estou muito curioso porque nós temos já o nosso próximo encontro com o Taveira, que vai falar provavelmente sobre a fibra de madeira, porque ele vai falar sobre novos materiais e tudo mais, porque a gente está aí num momento de uma nova virada, na minha opinião, né? Mas enfim, já falei demais aqui. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui no chat, se eu conseguir abrir o chat, que agora trancou. E vamos lá. Não, o Gilmar pediu a palavra. Vai lá, por favor. Não, só queria colaborar um pouquinho com o que a Telene comentou, né, e destacar algumas coisas, como por exemplo, até a Marta está aqui presente também, apresento ela, mas dizer que ano passado a gente teve uma edição especial da revista, né, da Sociedade Brasileira de Floricultura, voltada a substrato, né, a gente teve vários artigos aí de substrato sendo publicados, e que infelizmente eu tenho que concordar com o Claudimar também, que tem ainda hoje, né, para falar a verdade, tem um artigo que está sob minha carga, que tem trabalho com solo na mistura, então é difícil você ser avaliador de revista e estar recebendo ainda artigos, né, com aquilo que a Telene mostrou lá, terra de barranco, e que terra que é, né, Telene? Qual a terra? É horizonte A, horizonte B, horizonte C, sei lá o que é, né? Então, totalmente descaracterizado, sabe, sem um objetivo, porque quando você tem um objetivo específico é uma coisa, quando você não tem um objetivo específico já é diferente também, tá? Então, teve essa ação da revista Horticultura Ornamental, né, com esse número, com essa edição especial de substrato para plantas, que é bem interessante. Nós temos recebidos também bastante artigos ainda de substrato, né, na floricultura é bem relevante se ter. Tá? E a outra coisa assim, que a gente vê novos substratos, por exemplo, o Claudimar comentou da casca de arroz, que para mim é um material excepcional e que hoje a gente está correndo o risco aí de começar a perder ela por causa da queima, né? E aí eu cito um também que já foi feito vários trabalhos sobre ele, inclusive aqui na faculdade, na URGS, que é o bagaço de cana-de-açúcar, material excepcional que você pode usar como substrato, só que hoje não tem mais sobra de bagaço de cana-de-açúcar, porque a gente coletava das cachaçarias aqui e hoje eles esmagam fazem esmagar e já colocam direto para queimar, né, mal
tira da esmagadora e já coloca ali onde está titulando a cachaça, digamos assim. Então, claro, tem coisas que a gente tem que evoluir. A própria fibra de coco, né, que a gente tem aí abundância no Brasil e material muito bom, com algumas restrições, e que hoje, por exemplo, para nós aqui do Sul, é um problema porque custa mais caro trazer fibra de coco de outros estados do que trazer a turfa lá do Canadá, né? Então, uns absurdos que acontecem em nível nacional que a gente não sabe. Mas é isso, Adelena, a gente está trabalhando, às vezes a gente se assusta um pouquinho com algumas coisas, mas sempre continuaremos a trabalhar, tentando, digamos assim, elevar o nível técnico da nossa pesquisa e dos nossos produtores. Maria Helena está na fila. Posso fazer uma solicitação? Gente, eu amo ouvir esses comentários, só que infelizmente eu tenho que dizer para vocês que às 15h30 eu tenho que sair porque eu tenho uma outra aula. Dessa vez é aula para mim, para a pessoa. Tá? Alguém aí de Porto Alegre nos passa a aula. Então, é só isso. Se eu não conseguir ouvir tudo e vocês quiserem falar mais, por favor, falem. Depois eu peço a gravação para o Claudimar para eu ouvir. Tá? Mas, assim, vocês não vão ficar nem um pouco assim... desprotegido, porque a Maria Helena e o Claudimar estão aí, e o Gilmar também. Quer dizer, vocês todos podem... Pedro já foi ou já ainda está aí? Não sei se não tá. O Pedro pelo menos está aqui assim no P. Eu só peço desculpas. Eu tenho mais assim 11, 19... Tá, eu tenho mais 10 minutos. Maria Helena. Então, eu vou aproveitar, mas também mais como contribuição. Eu fiz até uma listagenzinha. Sabe, dessas coisas de os produtores, principalmente os pequenos, eles estarem usando? Há pouco tempo, eu fui chamada para esse, sabe, pelo pessoal da Emater, para dar uma palestra, assim, para os pequenos produtores, e daí saiu um pequeno trabalho experimental em um produtor, que a gente pensou, não, isso aqui irradia porque serve de modelo. Daí eu disse, mas eu me senti quase 30 anos atrás, né? Eu dizia, meu Deus, eu vim aqui como aluna com a Telene e agora eu estou vindo novamente como uma profissional já de carreira, vou fazer a mesma coisa, mas não tem problema. Se essa é a forma da gente continuar mudando, eu começo. E esse produtor tirou as mudas de citros do campo e passou a cultivar em saco. E daí eu digo, lá vamos nós de novo, quase 30 anos depois. Então, eu acho que faz parte mesmo. Isso é uma coisa que eu queria colocar. Sobre o número de artigos, eu concordo com os colegas que... Não, são primeiros artigos. Que a gente continua recebendo, sim, com muito solo. O que é uma pena. Ele fica anotando, olha, né? Já tem legislação, tem tudo, né? Porém, a Telene, sobre aquela estatística, me surpreende. Porque, assim, em 95 eu fiz o pós ali em Santa Maria, na parte de engenharia florestal, e o pessoal publica frequentemente artigos com substrato, porque eles trabalham com tubetes, né? Então, assim, até vou dar uma olhada com mais calma, como que essa estatística, ela está baixa, eu concordo, mas por que está tão baixa? Porque se nós recebemos artigos para revisar, né, com uma certa frequência, e a gente sabe que eles estão sendo publicados, tem que ver o que está acontecendo, né? Sobre os currículos de agronomia, né? Eu acho que os currículos ainda não abordam essa questão do substrato, essa minha impressão. E às vezes eu fico pensando que talvez a gente tivesse que agir politicamente, como muitos grupos econômicos, que não é o nosso caso, né? Agem politicamente, tipo na Assembleia, no Congresso Nacional, né? Que eles põem alguém para se eleger e para falar lá em cima.
E eu não sei como se faz isso, sabe, Claudimar, mas talvez a gente tenha que ir via o MEC, quando é que se discute, onde se discute, seja nas câmaras do Conselho de Agronomia, sabe? Porque talvez haja um lugar, porque de tempos em tempos a gente sabe que há uma revisão de currículo, né? É uma ideia, tá? Que talvez a gente tenha que se apenar para essas coisas, talvez isso no futuro dê algum resultado, né? Que os professores, primeiro, que isso conte, então, para formar novos profissionais, e é desses também que a gente vai formar novos professores, né? Porque tem que ter um jeito, né, de a gente multiplicar esse conhecimento, e nada melhor do que dentro da própria universidade. Era isso. Muito bem. Professora Telene, pode ficar bem à vontade. Eu sei que a senhora tem horário, tá? A gente vai conversando aqui, não tem problema. Antes da senhora sair, claro, eu quero agradecer muito aí pela sua disponibilidade, né? E quem sabe mais adiante a gente lhe convida para falar sobre algum outro assunto, né? Acho que a senhora está muito bem para ficar assim só assistindo, né? Eu acho que tem que continuar dando aula. Já esqueci tudo. Não, não esqueceu, não. Ai, ai. Pessoal, eu vi que a Mark comentou, colocou um comentário aqui. Não sei se a Mark gostaria de falar. Fica à vontade, Mark. Sim, boa tarde a todos. Minha câmera não está muito boa, não, mas deixa eu falar. Em relação a essa questão, primeiro, prazer em revê-la mesmo online, professora Telene. Tá? Mas em relação a essa questão dos artigos, como o Gilmar faz parte da equipe editorial da Ornamental Horticulture, a gente vem discutindo, conversando, né, sobre essa questão dos artigos que chegam com o tema substratos. E, de fato, ainda tem essa problemática, né? A questão do solo, análise com o solo, e estamos trabalhando nas novas normas para exatamente incluir, quando são artigos voltados para substratos, que sigam requisitos mínimos, né? Já que existe uma legislação que mostra as metodologias adequadas para que caracterizam um substrato. Tá? Então, esse seria o primeiro ponto, né, que a gente está trabalhando. Acredito que é porque as demandas são tão grandes, mas ainda até junho tem essa meta da gente colocar isso online e divulgar isso também, né? E é uma forma das pessoas começarem a se preocupar de fazer uma análise adequada. Né? Outra questão é o que Maria Helena acabou de falar, né, do ensino. Eu sou professora aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, no curso de agronomia. E a região, ela é uma região, o foco dela é fruticultura, né? Então, assim, tem muita produção de mudas, enfim. Mas pelo fato da região ser com esse foco de fruticultura, o curso em si, os pesquisadores, os professores, eles focam muito nessa temática de fruticultura, né? Toda a parte de pesquisa voltada para a fruticultura. E eu acabo na área de floricultura, e mesmo na floricultura tem um certo, como é que se fala, um bloqueio das pessoas verem a floricultura também como um potencial. E na minha disciplina de floricultura, eu foco muito na questão dos substratos. Inclusive, falo muito da Telene, muito do Gilmar e do Claudimar. Né? Inclusive, teve algumas aulas online que Gilmar participou na disciplina para exatamente desmistificar o que é esse substrato. Então, eu concordo totalmente com a fala de Maria Helena que isso precisa entrar como requisito dentro dos cursos, porque não dá para mais ficar sem falar desse assunto. Temos um laboratório aqui na região, que inclusive está na SUB, né, na associação, que é o Plant Soil. Então eu fico muito no pé deles, diz, olha, bora fazer as análises de acordo com as regras, lá com a metodologia estabelecida. Então o pessoal está realmente buscando, inclusive com conversas com a própria Mônica, do IAC, para fazer a validação das metodologias, né? Então, acho que está funcionando, está engrenando.
a passos lentos, mas prevendo um futuro mais interessante, mais digno para os substratos, né? Posso fazer uma questão aqui, levantar uma questão, Marcla? Sim. Não, em primeiro lugar, gostei muito de te ver também, né? Mesmo um rostinho daquela época. Marcla, uma sugestão, quando vocês pegam um artigo sobre substrato que não condiz com aquilo que é realmente, perguntem o nome do professor e ensinem ao professor, porque ele não está ensinando direito. Exato. Então, não adianta combater o resultado se a fonte... Exato. Tá? Então, quem sabe o Claudimar pode fazer uma vez um encontro de professores, que seja online, que seja... Mas, assim, o que cada professor está passando para os seus alunos. Porque eu duvido que um aluno iria fazer uma coisa dessas se ele tivesse recebido boa instrução. Ótimo, Atilene. Inclusive, falando nisso, eu fiquei responsável dentro da Ansub de fazer um levantamento. E aí, não divulgando antecipadamente, mas a gente já tem algumas informações de professores da área de floricultura, por onde nós começamos, que a gente tem mais contato, e a partir disso a gente vai agora navegar para quem trabalha com a parte de substratos. Porque é fundamental isso. Acho que realmente essa ideia de um encontro para ensinar esses professores é interessante, professora Telena. Muito bom. Coitado do aluno, realmente, depois que ele fez o trabalho, que ele é um TCC ou é um mestrado, imagina, o aluno já quando apresenta, ele já está no limite. Exato. Do tempo, porque isso é uma coisa muito séria, né? Coitado, ele foi orientado assim. Exatamente. Gente querida, beijo para cada um. Obrigado, professora Adelene. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Agradeço a cada um. Beijo. Coisa boa. Bom, pessoal, eu agradeço aí a atenção de todos. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Fique à vontade, tá? A gente está aí com 1h20 minutos praticamente, né? E eu acho que foi muito proveitoso, né? Espero que todos tenham gostado, enfim. O Pedro, por favor, Pedro, fique à vontade. Eu estava aqui escondidinho, assistindo, terminando de ver a palestra da Telene, por isso que eu não aparecia aqui, né, no quadro dos assistentes, né? Eu só queria fazer um comentário a respeito de alguns trabalhos que eu tenho visto, alguns projetos em que utilizam para análise de substrato os mesmos métodos que são utilizados para solo. E será que o pessoal não entende que solo é solo, substrato é substrato? Não pode confundir as coisas. Já vi até análise de teor total. Pega um substrato que não tem, que é realmente substrato material de origem orgânica, né, seja uma casca de pinos compostada, turfa, e manda fazer análise do teor total de nutrientes. Por que vai fazer aquilo? É um absurdo o que é feito. Eu acho que realmente falta esse tipo de trabalho de divulgação. E a gente começar a ser crítico. Apresentou um trabalho desse, não pode ser considerado, não pode ser nem avaliado, porque é um absurdo. Existe, e tem que mandar para as universidades, para as faculdades, o que é as características do substrato, que existe uma legislação específica para isso. Existem os métodos de análise química, de análise física, e tem que ser posto em prática. Senão nós não vamos sair, não vamos para lugar nenhum, para ficar patinando. Perfeito, perfeito. Isso, lá em 2016, eu acho que nós apresentamos um trabalho lá no Insub de Campinas, onde a gente fez um levantamento de trabalhos publicados desde o ano 2000 até aquele momento, e a gente viu assim cerca de 80%, 60% dos trabalhos, para não exagerar, onde tinha algum problema metodológico, né?
Então, a gente precisa olhar para dentro da nossa casa também, nós, academia, né? E ver onde nós estamos pecando, né? Porque hoje eu aprendo muito entrando numa empresa, né, produtora de plantas em recipientes, porque lá a gente enxerga tudo isso que os conceitos mandam. E às vezes a gente pega um artigo científico que deveria ser algo extremamente cuidadoso nessas questões, não é. Então eu costumo dizer que as empresas estão bem à nossa frente nesse aspecto. Sabe que a gente, com essa conversa, eu fiquei aqui pensando, né? Porque um dos motivos da gente estar agora discutindo uma parceria e tal é porque o nosso público nos insubs, né, e também vem, ou eles, né, cai estanque, né, então a gente não consegue atingir mais pessoas. E nessa discussão nossa aqui desses problemas, eu fico pensando, né, será que os professores de solo, porque assim, ó, a gente está, quer dizer, as outras áreas continuam usando o substrato, né? O solo como substrato. Será que a gente não poderia ir por outro viés e trabalhar com, de repente, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e ali a gente fazer um trabalho de divulgação e que esses profissionais, esses professores, né, à medida que eles fossem dar essas disciplinas, eles pudessem pelo menos falar dessa diferença, porque se eles dizem que solo não se usa, olha bem, tem que falar, olha, solo não se usa em recipiente, porque existe uma, né, porque se tu não fala, todo mundo acha que solo continua servindo para tudo. Talvez a gente tenha que discutir uma estratégia, né, que realmente seja direcionada para dentro das universidades. E daí a gente tem que atacar aqueles que realmente ensinam. Porque senão a gente vai pegar a ponta, né? Depois o trabalho pronto, certo? Depois o trabalho pronto. E muitas vezes, como eu ali, eu acabei fazendo um trabalho de substituição, né? Do solo por um trabalho em recipiente. Mas muitas vezes o aluno, ele vai pagar o preço, certo? Da falta de formação do aluno dele, porque ele nunca ouviu ninguém dizer na universidade. Não é verdade? Ele vai, de uma certa forma, ele vai ser penalizado. A gente teria que pensar em atacar, não vou dizer a raiz do problema, porque daí dizer que o professor de ciência do solo, qualquer um desses, está errado, não é isso? Mas, assim, alguém que dissesse, olha, solo não é substrato, nós vamos tratar aqui de solo. Solo não é usado em recipiente, recipiente é substrato. Não sei, é uma coisa assim para a gente pensar. Eu acho que as características dos materiais é que tem que ser frisados, né? No momento que as pessoas entenderem o que eu preciso em termos de características físicas para colocar dentro de um recipiente, eu vou me dar conta que o solo não é adequado. Talvez isso que esteja faltando. As pessoas não têm esse conhecimento teórico. Desculpa, Pedro, acho que eu te cortei aí. Não, é só comentar o seguinte. Existem alguns trabalhos que são feitos com solo e em vaso para estudar um determinado adubo, ver o comportamento de um material em função de pH do solo. Mas diferente do foco que nós queremos dar com substrato. Não pode falar que está fazendo experimento com substrato e usar os métodos que se usa para solo. Não tem lógica. Perfeito. Exatamente. E mesmo com solo, você vê dentro de ambiente protegido, até de campo, para fertirrigação, existem muitos trabalhos feitos com métodos diferentes de análise do solo, usando extrator da solução do solo para verificar como é que são os teores de nutrientes, sem levar em consideração a reserva de nutrientes do solo, apenas para ver a disponibilidade para a planta naquele momento. Então, não são todas as faculdades, as universidades, as disciplinas
de solo, de nutrição, que envolvem essas diferentes metodologias. Ainda tem muita coisa a ser evoluída, né? E vai evoluir, com certeza. Exato. Gilmar, tu ias falar alguma Não, coisa? só comentar que às vezes eu tento, por exemplo, capacidade de campo e capacidade de vaso, né? O aluno, ele vem, a escola de solos, ela é muito forte dentro da agronomia e coerentemente, né? Porque a gente tem aí muitas áreas, a maioria utiliza solos, né? Então, coisas básicas, né? Quando eu chego para o meu aluno e digo, não é capacidade de campo dentro do vaso, é capacidade de vaso. Você está falando em recipiente, capacidade de recipiente. Só para tentar que ele mude o plug, vamos dizer assim. Então, isso é bem difícil isso. Pega dentro de uma universidade que nós temos essa ciência de substrato bem presente. A gente trabalha em todas as nossas disciplinas de horticultura e recursos florestais, e mesmo assim ainda o nosso aluno ele vem lá numa resposta para mim e ele diz capacidade de campo em vez de dizer capacidade de vaso ou recipiente, entendeu? Então é difícil, mas eu acho que são tudo passos que a gente tem que dar realmente, né? A gente tem que fazer esse serviço e tem que tentar orientar. Eu fiquei muito contente quando a Ornamental Horticulture lançou essa edição especial, e na edição especial eles colocaram lá um parágrafo dizendo que os artigos só seriam aceitos se tivessem a sua caracterização química, física e, quando necessário, biológica para tramitar, né? Independente do país de origem também, que a gente recebeu trabalhos de outros países, né? Mas que tenham essa caracterização, e não é só a caracterização, né? É muito fácil fazer CE, pH, retenção de água, e não usar isso lá para discutir o trabalho também. Mas a gente tem evoluído, só que eu vejo assim, a gente começou lá em 2000, meus trabalhos foram 2000 até 2004. A própria Maria Helena comentou lá da muda de citros. Eu dei no mínimo umas 6 palestras para os produtores de Pareci, né? Então, essas coisas elas são cíclicas, elas retornam e a gente tem que fazer o nosso trabalho, como sempre. Muito bem, pessoal. Tem a Dirce. Oi, Dirce, que prazer em te ver. Fica à vontade, Dirce. Prazer é todo meu em rever vocês. Não, a sugestão aí, capitano, que todos falaram, eu já estou um pouco afastada aí da universidade há alguns anos, não sei o que seria evoluído do ponto de vista de currículo. Seria fazer uma disciplina opcional de substrato, né? Porque aí já vai cutucar o solo, porque realmente o solo é muito forte. O solo em geral é muito forte. Então, fazer uma optativa, né? Porque todo mundo que não for para a agricultura estava indo para Então, é uma sugestão. Tá bom, obrigado, Dirce. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar aí, e não só na graduação. Nós já temos uma na pós-graduação, que ela mescla aí, pelo menos aqui no PPG Fitotecnia, né? Solos aliás, substrato e cultivo protegido, que envolve termo de luz, etc. E eu acho que a gente precisa pensar nisso na graduação também. Bom, que mais alguém que queria falar alguma coisa? Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou ver quem ainda permanece conosco aqui, o Roberto Magno, a Márquela, que já falou, né? A Estela, a Larissa, a Kátia, o Cirilo, que está quietinho ali. Ô, Cirilo. A Andressa, a Sandra está assistindo a gente também. Muito, muito prazer em tê-la conosco também, Sandra. E a Magali. Os demais que aparecem aqui, eu acho que tem... Não, são esses. Gente, estamos avançando na hora, 15 horas e 30 minutos. Eu acho que nós podemos encaminhar o encerramento, né? Foi um prazer enorme
né? A princípio seria apenas uma gravação com a professora Telene, mais eu e a professora Cassiara, e depois no fim a gente resolveu convidar o grupo e olha aí, já tivemos mais de 20 pessoas em determinado momento aqui, muito bacana, gostei demais aí da presença de todos, tá? Alguém pediu para falar ou foi só uma manifestação aqui? A Magali, eu acho. Acho que é a Magali, né? Por favor. Oi, Magali. Oi, tudo bem? Oi, pode falar, por favor. Infelizmente eu só consegui acessar agora, então eu perdi o encontro, mas vamos organizar melhor para os próximos. Eu, na verdade, fiz a mãozinha sem querer. Eu queria só postar essa fala, mas obrigada pela atenção. Tá bem, a gente vai colocar lá no YouTube e você poderá assistir na íntegra lá, tá bem? Obrigado pela presença. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Um abraço a todos e nos próximos meses aí nós já temos agenda para todos os encontros, os convidados já estão confirmados, a gente vai divulgando aí para vocês se programarem, né? Para a gente bloquear a nossa agenda. Valeu, gente, um abraço, tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, pessoal, até mais.